Beleza, pessoal, trazendo hoje para vocês mais um vídeo aqui no canal, e hoje gostaria de mostrar para vocês 5 sites alternativos que vocês podem utilizar caso vocês não queiram utilizar o chat PDF, tá, pessoal? Nós temos esses outros sites aqui. Eu sei que muitas pessoas não conhecem, tá? Mas outras até podem conhecer alguns. No caso, eu estou aqui no site Baixe Livros, que é um site muito bom, onde vocês podem baixar livros em PDF, que são alguns, né, que eu usei aqui de referência, que vocês também podem utilizar. Então, o nosso primeiro site é esse aqui, que é o teste.cortez. Ele é um site muito bom e dinâmico, vocês podem ver que eu já testei aqui, tá? Eu utilizei como referência esse pequeno livro aqui chamado Amelinha, tá? E já deixando bem claro que a maioria desses sites que eu vou mostrar para vocês tem uma questão de tamanho. E eu digo tamanho tanto em relação às páginas, tá? Não podem conter muitas páginas, alguns, tá? E outros em relação ao tamanho físico mesmo do arquivo. Então alguns não podem exceder 20 megas, outros 30, outros 50. Então vai depender do site. Se eu não me engano, esse aqui, tá? Que é o teste.cortez, ele tem um limite de 20, tá? Mas vamos clicar aqui para nós vermos. Para vocês utilizarem algum PDF que vocês tenham aí, basta vocês clicarem aqui. E ele funciona da seguinte forma, tá, pessoal? Ele tem duas maneiras da gente ler um arquivo aqui. A primeira seria utilizando a URL, tá? Que seria basicamente vocês clicarem em algum desses livros aqui, abrir, tá? E copiar o endereço. Então vocês pegariam o endereço, né? Como eu já fiz aqui, e clicariam em adicionar. E deixando bem claro, alguns desses links aqui, tá, pessoal? Infelizmente acabam dando errado, tá? E como eu disse aqui, ó, esse aqui tem no máximo 50 megas que vocês podem utilizar. E ele também, diferente dos outros, tem os créditos aqui, ó, na lateral, tá? Que quando vocês gastarem tudo, né, vocês não vão poder mais utilizar o site, a não ser pagando. Então eu vou fazer o upload, tá? Mas como eu disse, alguns dos links acabam dando um erro. Então, pessoal, esse livro aqui, por sorte, não deu erro, então nós vamos conseguir utilizá-lo como referência. Então, assim que, né, que leu aqui, né, deu verdinho, vocês podem clicar em finalizar, tá? Então agora o livro em questão de vocês está aqui. Então agora basta vocês fazerem perguntas referente a ele. No caso, é esse livro aqui, ó, tá? Que é um livro religioso que eu peguei, eu nem sabia. E ele tem aqui 78 páginas, né? Aparentemente aqui. Então eu posso perguntar aqui, me conte uma oração do livro. Então, a partir do momento que você fizer essa pergunta, tá? Ele vai pegar o seu livro aqui e vai fazer essa referência a ele. E no caso ele também vai usar, tá? Às vezes, tá? Nem sempre a página que ele usou de referência, tá, pessoal? Mas aqui, né, ele me contou aqui algumas orações. Então ele fez aqui. Essa daqui seria a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então vocês viram que neste caso aqui, eu digo, nesse site, vocês conseguem, tá, utilizar mais aí de 50 páginas. Tem outros que não permitem, tá? Então posso fazer outra pergunta aqui, ó. Qual o tema central do livro? Então ele novamente ele vai analisar esse livro que a gente deu de referência e ele vai responder pra gente, tá? Ó, infelizmente aqui, pessoal, ele deu um conflito, tá? Porque ele pegou os dois livros que eu dei pra ele, que foi o Amelinha anterior, tá? E ele utilizou a pergunta para tentar responder dos dois. Então
não foi o que eu queria, né? Não era o que eu estava pretendendo, mas ele funciona, tá, pessoal? Vocês viram que ele funciona. Infelizmente aqui ele acabou utilizando o outro também como base aqui, tá? Então, em segundo eu vou mostrar para vocês que nós temos esse site aqui chamado Cider.ai, tá? Que ele também faz a mesma função. Eu já tenho até um livro aqui que eu coloquei para vocês verem. Esse livro aqui é pequeno, é um livro de criança, tá? Ele tem apenas 11 páginas. Esse site aqui, como chat PDF, né, o que eu mostrei para vocês anteriormente, ele já mostra 3 perguntas iniciais, tá? Então, por exemplo, eu cliquei aqui, ó, ou seja, onde a pulga maluca pula. E aí ele respondeu para mim, tá? A pulga maluca pula na rua, na nova peruca, no cacho de uva que a menina puxa, no bolso da bermuda que o menino usa, na roda da mula que anda na chuva, no nariz da bruxa que tem uma verruga, até a lua, mas não some. Então, vocês podem ver como é bastante dinâmico, independente ou não do livro ser pequeno ou grande, tá? Ele consegue fazer relações diretas do livro, tá? Então, sinceramente, são sites muito úteis que vocês devem sempre utilizar, tá, pessoal? Em terceiro, nós temos esse site aqui que é o Chat PDF também, tá? Porém, esse aqui é o Chat PDF PT. Então, ele é parecido, né, com o outro, tá? Mas ele termina em PT. Lembrando que algum desses sites vocês vão precisar entrar com a conta do Google, tá, pessoal? Então, aqui no caso a minha já está logada. Então, até por isso que já está até aqui como um livro que eu usei de referência, tá? Esse livro aqui em questão tem 9 páginas e eu até fiz uma pergunta inicial perguntando qual é o tema do livro e ele já respondeu para mim, tá? Eu poderia fazer outro tipo de pergunta aqui, tá? Por exemplo, o tema que ele colocou aqui como resposta é: o tema central abordado no livro em questão parece ser a vida e as aventuras de uma planta chamada amelinha, desde seu nascimento em uma estufa em Olambra, conhecida como a Terra das Flores, até sua chegada ao supermercado e as experiências que vive nesse novo ambiente. Então, vocês podem ver como é bastante dinâmico realmente, tá, pessoal? Por mais que esse livro em questão tenha tanto ilustrações quanto texto, ainda assim o chat, né, PDF, consegue fazer essa relação entre os dois e explicar pra gente, né, de uma maneira direta, né, tá? O que nós estamos com dúvida. Então o site é muito útil mesmo. Em quarto lugar, pessoal, nós temos esse outro site aqui que se chama monica.in, tá, pessoal? Esse aqui em questão é um livro grande que eu coloquei, tá? Deixa eu até voltar aqui para a primeira página. Esse livro aqui se chama-se As 48 Leis do Poder. E eu já tinha até testado aqui e feito algumas perguntas iniciais, tá? E eu posso fazer uma outra pergunta, por exemplo, me conte sobre a lei, deixa eu ver, 13. Então ele, né, vai buscar no livro aqui e vai fazer um breve resumo sobre a lei 13, tá? Como são 48, ele vai pegar a lei 13 aqui e vai explicar pra gente. Então está escrito aqui, ó, a lei 13. Quando pedir ajuda, apele para o egoísmo alheio, nunca para a gratidão. Destaca a importância de reconhecer que as pessoas são motivadas pelo interesse próprio. Ao pedir ajuda ou favores, é mais eficaz apelar para os benefícios que a pessoa pode obter em vez de esperar a gratidão ou bondade. Então, simplesmente vocês viram como ele explicou, tá? Algo que provavelmente aqui no livro estaria de uma maneira mais ampla, tá? Provavelmente estaria até com mais detalhes, tá? Até mais descrições, mas ele simplesmente fez um resumo breve e exato do que eu pedi. E eu posso pedir novamente. Me conte sobre a lei 27.
Então, aqui na Lei 27, assuma o controle, enfatiza a importância de assumir a liderança e controle das situações. Ela destaca que é melhor ser o mestre do que o servo, e encoraja a tomar iniciativa e estabelecer autoridade para alcançar o poder e influência. Então, pessoal, esse livro aqui em si é um livro muito bom, tá? É um livro que vocês podem ler, né? No caso, se vocês quiserem, tá? É um livro grande, eu levo livro de 158 páginas, que ensina vocês aí, né, a ter mais dinamismo na vida, tá? Ter mais, como eu posso dizer, confiança em você, para que você possa realizar mais os seus sonhos, as suas metas de vida, os seus propósitos, né? E conseguir o que vocês em si, né, pretendem aí. Então, em quinto lugar, nós temos o PDF.ai, tá? Esse aqui eu utilizei um livrinho também infantil, de 24 páginas aqui, e eu já até fiz uma pergunta, né, como base, que seria qual o tema principal do livro. E ele aqui já fez essa resposta para mim, utilizando as páginas 22 e página 9, que o tema do livro em si gera em torno de esperança e superação, tá? Que a história conta sobre uma árvore também, chamada Ipezinho, que vai perdendo as folhas durante o outono e fica extremamente triste, né, com essa situação. Então é algo bem legal, tá, pessoal? É realmente muito útil, que vocês devem utilizar sempre. Então são esses 5 sites, tá? Que é o teste.cortez, o Cider, o chatpdf.pt, o monica.win e o pdf.ai. São esses 5 sites que vocês podem utilizar e devem utilizar sempre, tá? Para vocês aí terem um progresso no trabalho de vocês, para caso vocês estejam com dificuldade de ler o livro em si, né, todo, né, caso seja um livro grande. E lembrando mais uma vez que alguns desses sites aqui não permitem muitas páginas. Por exemplo, o Mônica aqui permite, porém outros não permitem, tá, pessoal? No caso, alguns são apenas até 50 páginas só. Esse aqui em questão, ele consegue ler bastante. Então, eu recomendo que vocês utilizem ele, e vocês viram como ele é bem dinâmico e respondeu exatamente, né, o que eu perguntei. Então, mais uma vez, pessoal, valeu e fui!